meus queridos, amados amigos e irmãos, do Facebook, do Instagram, do YouTube, do TikTok, na paz do Senhor Jesus Cristo. Como é que vocês estão? Hoje está bom, fresquinho. Até agora a gente estava chovendo aqui, mas estava. Essa noite eu saí para a igreja, faltava 15 para 19. A chuva me pegou no caminho, eu tive que parar, que minha cadeira não pode molhar. Ela parou, eu cheguei na igreja, fui cultuar. Na hora que nós voltamos, cheguei em casa, aí a chuva pegou, foi a noite toda, graças a Deus. Deu uma refrescada, mas fiz calor à noite, eu suei. Fiz calor, mas tá bom, né? Tudo está na direção de Deus. Então vamos lá para mais um vídeo. Irmãos, eu estou no livro de Eclesiastes, vocês que é do TikTok, do Instagram, vocês que acompanham, nós estamos no livro de Eclesiastes. Eu tive sugestão a certa época, quando eu comecei. Eu tinha uma mensagem que eu estava mandando muito comprida. Também não, quando eu comecei a usar a Bíblia. Aí teve sugestão de pessoas para não ficar comprida. A mensagem digitada para me dividir. Então, para não ficar nenhum versículo fora, me deram sugestão também para, quando for um versículo muito pequeno, colocar 2 ou 3, só que aí mistura. Aí mistura um capítulo com outro, aí eu não quis fazer, porque eu vi pequeno, quando era pequeno, eu vi só um versículo mesmo. Eu não estou pondo o outro para não ficar descontrolado. Agora o versículo pequeno, no caso, vou citar o Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 e 2, igual eu passei ontem, é tempo de tudo, né? Tudo é um propósito de Deus, né? Mas ele continua, desde hoje que não ficava grande, se eu enviasse 3 ou 4, ficava muito grande. Então, nesses 2 dias, eu vou completar o versículo 4 e 5, e depois os demais. Você espera que você entenda, depois sugestão. Porque quando era muito grande, as pessoas estavam reclamando, pediu que eu dividisse. Tanto o bíblico como os versículos que eu mandava anterior, no começo. Então, o versículo de hoje continua Eclesiastes, e nós vamos também os que tiver, vai ser desse jeito. Então vocês têm o de ontem, os 2 de ontem, hoje é continuação. Então vamos começar o vídeo assim. Pai, obrigado pela noite, obrigado pelo dia que amanheceu, pela oportunidade que nos dá de refletir nossa vida, Pai. Obrigado por cada uma dessas pessoas que estão junto comigo, Pai. Esse que o Senhor me deu, Pai. Abençoa o lar deles, Pai. Abençoa a nossa vida espiritual. Pai, eu agradeço principalmente por você ser Deus Santo de nós pecadores, Pai. Perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por alto pensamento, ignorância, que eu fiz, que eu posso fazer que agradou ao Senhor. Perdoa-me, Pai. Eu sou um homem falho, sou pecador. Estou aqui confiado não no merecimento que eu não mereço. Confiado na tua misericórdia, Pai. Pai, fala conosco hoje no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 4 e 5. Fala também no livro de Levítico, no capítulo 12, seja feita a vontade do Senhor, não a minha. Seja para exortação, para consolo, para edificação. Faça ter tua vontade, não a nossa. Amém. Irmão, o seguinte, livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 5, 4 e 5, diz assim: tempo de espalhar pedras, tempo de juntar pedras, tempo para abraçar, tempo de afastar-se de abraçar. Nós vimos para tudo debaixo da terra tem um propósito. Tempo de espalhar pedras, né? Tempo de juntar pedras, tempo de espalhar pedras. Tempo de espalhar bênção, tempo de juntar bênção. Há um tempo para tudo. Tempo de abraçar e tempo de afastar de abraçar. Há um tempo em que a gente abraça as pessoas e
quando a gente vê que a pessoa não quer o nosso amor, não quer a nossa amizade, a gente vê que nós estamos se tornando chato para aquela pessoa, então é tempo da gente abraçar, não abandonar, da gente espalhar, afastar de abraçar, não abandonar, mas é tempo da gente ficar mais um pouquinho na nossa, né? Eu não gosto de pôr essas palavras de gíria, né? Mas é tempo da gente ficar um pouquinho, dar um tempo para a pessoa. Tempo de chorar e tempo de rir. Você chora, nós choramos por tudo. Pelas pedradas, pelas perseguições. Então chega um tempo que a gente tira, por causa da tristeza, das perseguições, tudo que nós passamos, nós choramos. É tempo de guerra, né? Aí nós começamos a chorar. Aí vem a vitória, vem a bonança, é tempo de rir. Tudo tem um tempo determinado por Deus. Tempo de partir. Quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes meu pai também, quantas vezes saiu para trabalhar fora, partia, deixava a família para ganhar o pão de cada dia. Era choro, era tristeza, mas existe o tempo de voltar, tempo de alegria, tempo de paz. Então vou tudo ter um tempo de determinado por Deus. Essa é a mensagem do livro de Eclesiastes, no capítulo 3, é o versículo 4 e 5. Vamos agora para o livro de Levítico, no capítulo 12, a purificação da mulher depois do parto. Nos tempos antigos, a gente vê tudo modernizar, né? Eu lembro de minha mãe quando ela ganhava, minhas tias também, quando elas ganhavam neném. Elas ficavam 40 dias para ter relação com nossos pais. Só porque assim. Mas a gente conhece pessoas que não usam esse jeito, não faz, usa esse padrão. E a gente meditando na Bíblia, é um padrão instituído por Deus. A mulher, também no tempo da sua menstruação, eu tenho que falar o que é certo, né? O que é que nós entendemos. Elas ficam, o tempo, daquele tempo dela, ela fica separada do homem. Assim eram meus pais, meus avós, meus tios, e assim ele nos ensinou. Mas hoje, as pessoas não estão usando mais esse padrão, que é o padrão bíblico, padrão que Deus instituiu para o povo usar para nós. E o que eu estou falando, é que a gente tem experiência na terra, a gente no trabalho, eu via muito meus colegas comentando, eu não comentava as coisas de casa, eu não achava errado as coisas entre casais, né? Mas a gente escuta. Então via pessoas que não usavam esse padrão, não respeitava a mulher no tempo da sua menstruação, não respeita. Até esse dia eu vi um vídeo, esse dia não, tem muito tempo já, uma mulher está numa entrevista que ela não respeita esse tempo. Você procurar lá na internet, você vai achar. Isso que eu estou falando, é uma mulher dando entrevista, tal, aqui para um youtuber, que ela não usa esse padrão que vai do jeito que quer. Então, são pessoas que violam
até os mandamentos de Deus, por causa da carne. Entre casais, marido e mulher também acontece isso. Eu ouvi muito colegas de trabalho no meu tempo que eu tinha ali com eles, escutar eles falar. Então estão violando o padrão de Deus, tanto o homem como a mulher. Vamos lá, vamos ver o que, é que Deus está falando. Falou mais Senhor Moisés dizendo, fala os filhos de Israel dizendo, se uma mulher conceber e tiver um varão, será imunda 7 dias, assim como no dia de sua separação, da sua enfermidade, será imunda. Eu falei menstruação, agora eu aprendi a palavra certa. Que tal que pode. E no dia 8º, se considerar o menino, a carne do seu prepúcio. Depois ficará, era 33 dias, nós entendemos aqui, no nascimento do menino, né? 7 dias ela será imunda, 33 dias no sangue da sua purificação, nenhuma coisa santa tocará. Então, como eu falei que o padrão dos meus pais, meus avós, meus tios, meu padrão foi esse. Meus irmãos, eu nunca tive a intimidade de perguntar a eles, mas foi um padrão que eu aprendi com minha mãe, minha avó, meus tios. Era 40 dias. E nós vemos hoje que a pessoa não respeita. Virá ao santuário até que se cumpram os dias de sua purificação. Mas se tiver uma fêmea, será imunda por 2 semanas, como na separação, depois ficará 66 dias no sangue da sua purificação. E quando for cumprido o dia da sua purificação, por filho ou por filha, trará um cordeiro de 1 ano por holocausto e um pombinho de uma rola para expiação do pecado, diante da porta da tenda da congregação, ao sacerdote, o qual oferecerá perante o Senhor, e por ela fará propiciação, e será limpa do fruto do seu sangue. Esta é a lei da que dá à luz varão ou fêmea. Mas se a sua mão não alcançar assaz para um cordeiro, então tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, uma para o holocausto e outra para a expiação do pecado. Assim o sacerdote por ela fará propiciação. Aqui é no tempo da lei. Nós estamos no tempo da graça. O sangue dos animais era para a purificação do pecado, daquela enfermidade. Hoje nós estamos debaixo da graça. Como eu falei, o padrão dos meus pais, meus avós, o meu, e de muita gente ainda que conhece a palavra, que respeita a medicina também, né? Que faz parte do padrão médico, né, antigamente. Mas não necessita, no caso, ele não necessita o sacrifício do animal, porque nós estamos debaixo da graça. O sacrifício do nosso pecado com sangue foi feito pelo sangue do Cordeiro Imaculado de Cristo. Mas a separação entre casais, ela tem que ser feita. É uma limpeza do organismo da pessoa, da mulher. Então, irmão, é o que nós devemos estar meditando na Bíblia e aprender que muitas coisas que os nossos antepassados, nossos pais, nossos avós usaram aquele padrão, ele é um padrão bíblico, um padrão deixado por Deus. Ele aboliu, está abolido aqui por causa do só o sacrifício do animal. Porque o sacrifício do meu pecado foi pago por Cristo. Então, mas a separação, ela é necessária para a limpeza do organismo, para a santificação também do organismo. Nada dos padrões bíblicos, ele mudou, não mudou. Porque
Jesus Cristo falou, deixou bem claro, eu não vi abolir a lei. Eu não vim mexer com a lei, eu vim cumpri-la. Ele simplesmente, para ficar mais fácil para o homem, para a mulher, para mim e para você, ele resumiu em 2 versículos, está contido os 10 mandamentos. Amarás o teu Deus de todo o teu entendimento, toda a tua força, todo o teu querer, todo o teu coração, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí está contido os 10 mandamentos. Se você ama a Deus, você não prejudica ninguém. Se você ama o seu próximo como você mesmo, você não faz mal a ele. Porque você não quer fazer mal a você mesmo, a sua pessoa. Então essa é a mensagem do livro de Levítico, no capítulo 13, por causa da separação da mulher quando é a luz ou na sua enfermidade, ou seja, a menstruação. É curto, foi. Mas também o versículo do capítulo é curto. Amanhã nós continuaremos, já vai ser o último dia de Levítico. Nós vamos falar da lepra, onde, lendo, meditando na Bíblia esse tempo atrás, eu descobri que tem lepra, que é um pecado, mas tem lepra que é uma praga. A lepra nas casas, por exemplo. Deus fala, quando você entrar na casa, na terra que eu dou aos seus pais, tiver uma casa com mancha nas paredes, não lembro amanhã, é praga de lepra. Porque esse não é um pecado. Agora tem a lepra do pecado, que é o nosso pecado. Ela vem, nós vamos achar ela lá no livro de Números, quando Miriam levantou contra Moisés, cobiçando o dom que Deus deu a ele. Isso nós vamos ver devagarzinho, mas chegar lá. Então, é necessário, o Levítico é bom para a gente aprender. Vamos orar? Pai, obrigado por mais um dia, por mais um vídeo. Obrigado, Senhor, por cada vídeo que está junto comigo. Nós temos necessidade, Pai. Principalmente a necessidade de agradecer e ser fiel ao Senhor, Pai. Pelas bênçãos, por Senhor ser Deus na nossa vida. Agradecemos também, Pai, por Senhor fez de parar por nós. Agradecemos por Senhor ser Deus também. E colocamos a nossa necessidade, Pai. Na área espiritual, na área conjugal, na área de trabalho. Nas tuas mãos, Pai. Nossa necessidade, nossos lares. Nós colocamos nas tuas mãos, Pai. Porque nós sabemos, Pai, que no tempo e na hora do Senhor, a resposta virá. Supra a necessidade dos teus filhos, das tuas filhas. Cura essa enfermidade. Cura esse coração que está machucado por alguma palavra, Pai, que entristeceu. Cura a nossa mente, o nosso coração para nós não pecarmos. Dá força, Pai, para os teus filhos, para as tuas filhas continuar avançando no teu reino, Pai. Abençoa o celeiro, abençoa o salário, abençoa o lar de cada um dos teus filhos. Para a glória do nome santo, Senhor. Amém. Irmãos, Jesus Cristo está voltando. No TikTok, uma pessoa falou que todo dia eu falo. Jesus Cristo está voltando. Ele fez assim, ele fez como se fosse uma brincadeira. E eu falei para ela, é a última profecia da Bíblia, está se cumprindo, ninguém fala mais. Há 20 dias que nós temos que estar preparados. Esse é um alerta que está na Bíblia. Então, irmão, Jesus Cristo está voltando. Temos que preparar para encontrar com Ele. Muitos não ficarão para trás. Que Deus abençoe e fica na paz com Jesus Cristo. Um abraço, irmãos. Ótima semana.